Oi, turma. Vamos falar na aula de hoje, continuar a nossa correção. Nós terminamos a nossa correção na última aula e íamos começar na página 12, essa página aqui, ó, turma. Então, nós vamos continuar a nossa correção, vamos ver se a gente consegue corrigir. E olha só, lá nas outras correções que eu fiz com vocês, na hora que vocês estiverem anotando, se vocês erraram e precisar fazer essa correção, é fácil, para o vídeo e vai vendo as respostas direitinho e vai anotando, ok? Assim vocês têm calma, tranquilidade para fazer elas. Não precisa ter pressa, vocês têm mais tempo, vão fazendo com calma, ok? Então vamos lá, começando página 12. Organizando a história. Na Grécia Antiga, as pessoas estabeleciam relações entre os deuses e os seres humanos. Aponte alguma semelhança e diferença entre eles, conforme o relato dos antigos gregos. Os aspectos semelhantes, os deuses eram homens ou mulheres, fortes, belos, inteligentes, e comportavam-se de maneira semelhante à dos seres humanos, pois eram dotados de sentimento como o amor, o ódio, a raiva e a compaixão, os deuses daquela época, do período grego. Os aspectos diferentes é que os deuses não adoeciam ou envelheciam, e os seres humanos, sim, os deuses eram considerados imortais. Então, na realidade, esses deuses, na visão do povo daquela época, era igual a eles. A diferença é que eles eram imortais e eles também não envelheciam como seres humanos, ok? A questão número 2, os gregos transmitiam os conhecimentos sobre a religião de geração para geração. Como acontecia esse aprendizado? Por meio de narrativas familiares, poesia, música, porque naquela época eles usavam muito isso, a música, as poesias para retratar. Então, era uma forma deles passarem de geração para geração. A número 3. Para os gregos existia uma relação entre a religião e a política. Qual era essa relação? Para os gregos, a religião e a política estavam relacionadas entre si. O respeito pelos deuses era um dever cívico. Nos cultos públicos, os gregos pediam proteção para a cidade. Quer dizer, eles sempre pediam porque naquele período tinha muitas guerras. Então, essa proteção era muito bem-vinda. Na questão número 4, quais eram as diferenças entre os rituais religiosos praticados no ambiente doméstico e no público? Nos rituais domésticos, a família reunia-se em torno do altar para pedir proteção. Neste local existia um fogo que deveria permanecer sempre aceso. Lembra que eu falei que a mulher é que tomava conta desse fogo para mantê-lo sempre aceso? Somente a família participava desse ritual, ela não era aberta ao público, somente os familiares que estavam ali dentro que podiam participar. Nos rituais públicos, os gregos cultuavam seus deuses em grandes altares, nos templos construídos nas cidades, e pediam benefícios e proteção para a cidade e seus habitantes. Todos participavam desses rituais. Então, é como se você estivesse fazendo uma reza com a sua família dentro da sua casa, orando, rezando, como vocês quiserem chamar, e vocês fossem à igreja para participar de uma missa. O evento é completamente diferente. A oração que vocês fazem em casa e a oração que é feita na igreja é aberta ao público, então ela tem um maior número de pessoas. Não que a fé seja maior ou menor. A única diferença é que lá vai ter mais pessoas rezando, e diz que quando tem muitas pessoas rezando, orando, a força parece que é bem maior, e o sentimento também, mas aí é de cada um, ok? A número 5, indique uma das funções da mitologia. Era pregar a crença na imortalidade humana,
ou explicar aspectos da vida na Grécia Antiga? É explicar aspectos da vida na Grécia Antiga, porque o humano ele não era imortal, então tá errado. Periodicamente ocorria um festival esportivo que os gregos apreciavam, afinal era uma forma de reverenciar Zeus. Que festival era esse? Era Grandes Dionísiacas ou Olimpíadas? Olimpíadas. Lembra que na Grécia é que começou a Olimpíada e que é uma coisa, até hoje, é um evento que até os dias de hoje ainda são feitos, ok? Aqui na página 15, ó, nós temos interpretando documentos. Aí ele fala, tem uma frase aqui, e aí embaixo ele faz uma pergunta. De acordo com o texto, que importante característica tinha a arte grega? Apesar de se buscar representar o máximo da natureza humana, porque eles faziam o homem sempre, ou as deusas que eles faziam perfeitamente igual ao homem, as obras gregas tinham um local de beleza, um ideal de beleza perfeita, que não era condizente com as características dos seres humanos. Então, quando eles faziam uma estátua, eles queriam ela à perfeição. Músculos, beleza, forte, altos, que não condizia com a realidade dos gregos. Os gregos geralmente eram baixinhos, pequenininhos, feinhos até, viu, gente? Então, vou ler de novo a resposta. Apesar de se buscar representar o máximo da natureza humana, as obras gregas tinham um ideal de beleza e perfeição, que não era condizente com as características dos seres humanos, principalmente daquele período, viu, pessoal? A página 17, vamos lá? O que já conquistei? Quais das alternativas a seguir apresentam informações corretas sobre a vida nos gênios na antiga Grécia? A letra A terra era comunitária. A letra B, toda a família trabalhava no pastoreio de animais e no cultivo de grãos. A letra C, não havia produção artesanal e as pessoas compravam todos os produtos de outros lugares. A letra D, todos os membros da família seguiam as orientações do pater, que exercia o poder religioso e político. Ou a letra E, a distribuição das tarefas e as decisões com base na justiça eram realizadas pela mulher mais velha. Então, qual dessas alternativas ela fazia parte dos gêmeos? Então, vamos lá? A letra A letra B, a letra D de dado, e é só. Essas três é que fazia parte dos gênios naquele período, ok? A número 2. Na questão anterior, você deve ter deixado duas alternativas sem marcar como corretas. Reescreva-as de modo que se tornem corretas. Então, como a letra C e a letra E, elas são incorretas, agora nós vamos escrever ela do jeito que ela deveria ser, ok? Então, a letra C, as pessoas produziam tecidos como lã e linho e fabricavam produtos como vasos, copos e peças de cerâmica. Então, vocês viram como é que ela ficou correta? Porque aqui fala que não havia produção artesanal, e havia sim. Na letra E, o pater tomava as decisões com base na justiça e distribuía as tarefas entre todos. E aqui está falando que as tarefas e as decisões com base na justiça eram realizadas pela mulher mais velha, que não é verdade. Então, ok? Entenderam como que ficou correta? A número 3. A partir do século 7 a.C., os gregos começaram a utilizar moedas no comércio.
Quais mudanças na sociedade ocorreram com o uso de moeda? Lembra que a gente falou sobre as moedas, que ficava mais fácil de fazer negociações, que até então não tinha? Então, aqui nós vamos passar que com as moedas ficaram mais fáceis. Inúmeros comerciantes e artesãos enriqueceram e passaram a competir com a aristocracia rural, que perdeu parte de sua importância e influência. Alguns chegaram até a ficar em situação econômica inferior à dos comerciantes. Acentuaram-se também os conflitos e a rivalidade entre os cidadãos, cidades e estados. Então, quer dizer, eles passaram, a partir daquele momento, a competir com a aristocracia, porque eles começaram a enriquecer por causa das moedas, né? E aí a gente tem que ver a importância dessa influência. Alguns chegaram até a ficar em situação econômica inferior à dos comerciantes. Olha só como as moedas acabaram tendo uma reviravolta na população que até então era a aristocracia, os comerciantes. Alguns passaram a ter mais dinheiro, não poder. A número 4. Imagine que você foi com seus amigos assistir a uma peça de teatro, em que o personagem principal recebeu uma previsão trágica e fez de tudo para fugir desse destino. Mas, sem obter sucesso, a que você assistiu? A uma comédia ou uma tragédia? Nossa, com esse fator aqui histórico, com certeza foi uma tragédia, né? Então, a resposta correta é uma tragédia. Qual a principal diferença entre seres humanos e deuses da Grécia Antiga? A imortalidade ou a ausência de sentimentos negativos? Entre os humanos e os deuses gregos era a imortalidade, ok? Então, a página 17, corrigida. Olha, nós temos ainda a página 18 e a página 19 desse capítulo para ser corrigida. Mas isso nós vamos corrigir na próxima aula, ok? Tchau, fiquem com Deus, fique bem, fique em casa.